Hoje meu tema é Seu Pasto é a Lavoura. Então minha função aqui é tentar explicar para vocês o que é os benefícios da adubação de pastagem, a função do fósforo, a função do nitrogênio, a função da raiz, para a seca principalmente. Então, assim, queria deixar bem claro que é um bate-papo. Então, se vocês quiserem me interromper, podem ficar à vontade, ter perguntas. Eu estou aqui para tentar ser o mais breve possível, mas também o mais claro possível, viu? Está aqui o meu contato, meu celular, meu e-mail. Então, eu estou aberto aí para perguntas. Lógico que numa quinta-feira aí, 4h30 da tarde. No final também, se precisarem que eu volte. Lógico que numa quinta-feira, 4h30 da tarde, é muito melhor o contato dela, né? Não o meu. O pessoal também, o público feminino está aí presente. É muito melhor o Brad Pitt do que o João aqui, né? Mas infelizmente o que nós temos para hoje é esse aqui. Então por meia hora vocês vão ter que me aturar um pouquinho, porque hoje, nessa quinta-feira, o negócio não está muito bom, não. Gente, não tem como começar uma palestra sem falar uma frase que é clichê para vocês devem ouvir bastante, mas que ela é muito importante. O pasto hoje é o nosso maior desafio. Eu falo isso muito tranquilo, porque eu morei no norte de Minas por 4 anos. E lá, quando chove 700 milímetros de chuva, é um ano muito bom para eles. Estou no Goiás já faz 1 ano, na empresa agora. E quando eu mudei para cá, eu pensei que eu nunca mais ia ter um problema de pasto na minha vida. Quando eu cheguei aqui no Goiás e rodei algumas fazendas, eu vi que a situação da pastagem nossa está pior do que lá. Então o pasto hoje, independente de onde você está, do seu regime de chuva, quanto que chove, ele sempre vai ser o maior desafio para você, para a sua fazenda. É onde está o maior gargalo do seu lucro, tá? O pessoal fala muito da nutrição, mas a nutrição vem porque o pasto talvez não dá conta de atender. Quantos clientes agora vêm me pedir alguma solução, tá? Alguma ração, alguma situação, porque está sem pasto? Logo na hora que precisa, né? Na época da seca. E esse gargalo fica maior ainda quando a gente vê isso aqui, ó, essa frase, que é um outro clichê que você sempre ouve, né? 70% da nossa pastagem hoje no Brasil está em algum estágio de degradação, segundo a Embrapa. Para a gente entender um pouco então, da situação da pastagem e do manejo, nós temos que saber a situação que é a seguinte: a intensificação hoje ela é necessária. E a gente, como consultor, temos que falar para vocês uma situação que é a seguinte: João, beleza, nós temos muitos pastos hoje que estão em algum estágio de degradação. Mas como que eu vejo qual estágio é esse? Você tem estágio 1, estágio 2, 3, 4 e 5. E dependendo do estágio que está a sua pastagem hoje, a sua decisão na fazenda, o seu gasto é diferente, tá? Isso aqui é uma situação bacana, um gráfico que eu gosto muito, ele é bem antigo. Então você vê aí 2 situações diferentes. Em azul, uns dados de 1975, em laranja de 2006. Fonte do IBGE. Segundo o IBGE, em 1900 e pouco, tinha 175 milhões de hectares de pastagem no Brasil hoje. Em 2006, teve um crescimento, tá, para 173 milhões de hectares. Quando você vê isso aqui separadamente, você vê que isso aqui está uma situação complicada. Está bem obscuro. Porque, segundo ele, cresceu a nossa situação de pastagem. Mas o crescimento se deu totalmente no norte do Brasil. Que foi quando o pessoal descobriu o Tocantins, descobriu o Pará, né, e plantou muita pastagem por lá. No Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Norte Centro-Oeste, o que a gente vê de 75 para 2006, uma situação de decréscimo de área de pastagem. Tá? Que é o que a gente vê hoje aí na cana, da soja, entrando na nossa fazenda, na nossa pecuária, e tomando o lugar do pasto. Em 2021, que é o dado mais atualizado que eu achei, esse dado já foi para 1,59, então só tem caído mais. Por isso, se não intensificar, não tem como ter uma pecuária rentável nos dias de hoje. Outro gráfico que fala a mesma coisa do rally da pecuária, mostra também a situação de pastagem sempre caindo, tá? Então, olha só, em 1990, você sai de 193 milhões de hectares para 2018 com 5,9. Só que nós temos uma luz no fim do túnel, que é o quê? Nossa produtividade só está aumentando. Olha que loucura. A gente produzia cerca de 1,8 arrobas por hectare ano em 1990.
E em 2018 subiu para 4,5, tá? Uma coisa boa, gente, essa curva não tem tendência de queda, tá? Nós só estamos aumentando bastante. Isso aqui ainda está muito abaixo do que a gente pode produzir. Se você fizer uma conta hoje, isso aqui é um ganho de mineral nas águas e de ureado na seca. Quem mexe com recria, ainda mais a questão do RIP, né? Recria intensiva a pasto, usa proteinado, então já vai subir para 7, 6 favores por hectare ano. Então nós temos uma luz no fim do túnel, o pecuarista tem entendido que a intensificação é cada vez mais necessária. E para eu intensificar a pastagem, eu tenho que saber entender e conhecer a minha pastagem. Eu quero mostrar um gráfico que eu acho o mais importante da palestra de hoje, também do Rally da Pecuária de 2018. O pessoal do Rally da Pecuária é uma expedição muito bacana, que eu gosto muito, já participei com eles um ano, que eles vão do sul até o norte do Brasil de caminhonete, dão uns loucos, entrando em cada fazenda que é aleatória, e eles vão no braço com um montão de perguntas para fazer para o pecuarista. Tá? É uma enquete para tirar dados. E uma das perguntas que eles fizeram foi sobre pasto degradado. Então, o que eles observaram nas fazendas que eles acompanharam? Nós temos pasto de tudo que é tipo nas fazendas. O que eles separaram? Pasto de qualidade 5, que é um pasto que está hoje top, a produção está máxima, tá? Cheio de folha, alta relação folha-colmo. Pasto de qualidade 4, que é aquele pasto que também está em excelente estado, você consegue ver talvez uma daninha ou outra bem isolada. Qualidade 3, que já tem mais daninhas, já está começando uma degradação biológica. Qualidade 2, que é onde a sua produção já está muito pequena e a degradação biológica está muito mais severa. E pasto de qualidade 1, que é totalmente degradado. O que me assusta, pessoal? 3% dessa pastagem hoje está degradada e que necessita de uma reforma realmente. Concorda comigo que aqui o pasto já está formado? Eu não preciso de plantar, eu não preciso de passar máquina. Então, daqui para trás, uma recuperação com calcário por cobertura, com adubo de fósforo e depois com um nitrogênio por cobertura, já seria o ideal para essa pastagem voltar para a qualidade 5. Então, 3% do pasto que eles viram estava degradado. O que me assusta mais? Os pecuaristas disseram que 16% das áreas deles anualmente passam por reforma. 3% precisariam ser reformadas. E eles reformam 16%. Nós, pecuaristas, a gente não está sabendo perguntar para o pasto o que ele quer. Nessa situação aqui, pessoal, ele gasta cerca de 60% a mais financeiramente para semente, maquinário, etc. Então, ele faz um serviço que ele não precisaria. Tá? Então, vamos entender a questão das causas da degradação de pastagem. Nós temos a fase produtiva, que é aquela fase do pasto 5, tá? Que a pastagem está com seu maior vigor, relação folha-colmo, proteína, está excelente, que é o que a gente mais quer na nossa fazenda hoje. Vamos pegar que você colocou um animal aqui agora para pastejar esse pasto. Esse animal vai pastejando, vai comendo capim, e você não vai colocando no solo o que ele vai tirando. É normal que, com o passar do tempo, essa pastagem vai perdendo vigor, vai tirando produtividade, por causa da perda de fertilidade. Então, a fase de manutenção, se você não recuperar, se você não colocar no solo o que ele está tirando, vai formando uma fase de degradação de pastagem, que é quando chega invasoras, chega pragas e chega doenças. Até esse ponto aqui, pessoal, é fácil a gente voltar lá para cima e ter uma fase de novo produtiva. A gente consegue fazer, tem um gasto, mas a gente consegue voltar. Se isso continuar acontecendo, você está com o animal na área, você não está repondo, essa fase de degradação de pastagem vai formar um solo degradado, que é onde tem compactação e erosão. E daqui voltar lá para cima é muito complicado. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? A adubação de pastagem é uma coisa que tem um custo, realmente tem um custo. Mas o seu custo para fazer uma manutenção é muito menor do que você deixar chegar até na fase de baixo e ter talvez uma reforma. Então, João, minha pastagem lá na minha fazenda é muito legal, é muito boa, tem um solo muito rico que eu nunca adubei. É muito mais fácil você ver o seu problema nessa fase do que deixar chegar até lá embaixo. E o que é a situação mais difícil que eu acho, pessoal? O que vocês acham? Eu queria fazer uma pergunta. Aonde é a etapa, a época do ano, seca ou águas, que a gente mais estraga a nossa fazenda? O que vocês acham? João, minha fazenda estragou esse ano. Isso foi na seca ou foi nas águas?
Doutor Evandro, o que você acha? Qual que é a época do ano que a gente mais degrada a nossa fazenda, que a gente mais estraga o nosso pasto? Olha, na minha fazenda eu estrago mais na seca. Na seca, né? Não, isso é o que o pessoal sempre fala. Eu mesmo, quando vi algum dado, a minha visão é na seca. Mas olha que situação legal. Eu falo com vocês todos que é nas águas. Por quê? O capim ele tem uma qualidade que é bem bacana, que é tudo que tem em cima tem embaixo, tá? Então o que você vê do solo para cima, você também vai ter de raiz, tá bom? Então, vamos pegar que você tem hoje uma braquiária na sua fazenda, de 25 para 30 centímetros de altura. Ela está pronta para ser pastejada. Você vai lá e você vai colocar um gado. O gado veio, cortou a ponta, ele sempre quer a ponta, é mais proteica, né? É mais palatável, então ele corta aqui a ponta. Coisa ruim, quem que manda energia para o capim rebrotar? A raiz. Só que tem um grande problema, que para o capim rebrotar, a raiz tem que morrer. Então, se o animal cortou isso aqui, a raiz está desse tamanho, vai morrer um pedaço e manda energia para o capim volta a ficar nesse tamanho, você não vê o problema que está lá embaixo, você não consegue ver do solo para baixo, e para você está tudo bem. Só que a raiz que tinha esse tamanho, agora está menor. O animal está continuando a pastejar, cortou mais um pedaço, a raiz morre um pouco mais. O animal cortou de novo, a raiz morre um pouco mais. Vai chegar numa época do ano na sua fazenda, você vai ter um capim desse tamanho e a raiz desse tamanhozinho aqui. Nesse caso, ela não tem mais energia para mandar para o capim rebrotar. O que vai acontecer? A altura vai só acabando. E vai chegar numa situação dessa. O grande problema disso é que a situação sempre ocorre em maio, em junho, e você não tem como mais recuperar esse capim, que não tem mais chuva. Como é que você vai adubar em maio e junho? Você não tem capim, ou você vai para uma dieta total, que é carérrima, né, você vai ter sérios custos, ou você vai ter que diminuir o gado, ou vai ter que alugar um pasto do seu vizinho. Então, esse pasto aqui, o grande problema é nas águas, porque a gente só vê do solo para cima. Temos que aprender a ver do solo para baixo. Como, João? Nós temos que usar a nossa visão aqui de pecuarista, mas de estudioso, para entender que a raiz tem a mesma altura do seu pasto do solo para cima, tá? E o que vocês acham aqui, gente? Qual manejo que você quer para a sua fazenda? Se fosse para você escolher, o manejo da direita ou da esquerda? Vamos lá, o que vocês acham? Um de cada vez, gente, por favor, que está muita gente falando. Direita, esquerda, se oriente aí. Tá, o da direita, o da esquerda de vocês ou da minha direita? Ou da sua direita? Qual que vocês querem mais? Esse aqui, né? E se eu falar com vocês que tá os dois ruins? Aqui eu tenho uma braquiária, brisanta, marandu, com 1 metro de altura, está na minha cintura. Eu já perdi o time desse pasto, eu já perdi o manejo. Ah, João, aqui realmente teve um super pastejo. Talvez possa ser pior? Pode, né? Pode ser pior porque você degrada muito raiz, né? Mas aqui é uma situação ruim e aqui também, porque aqui você já perdeu muita proteína, a sua relação folha com está pequena, você tem muito mais caule, então você perde até a questão de palatabilidade. Então tem que ter uma relação aqui no meio deles, que é a relação ideal. Nem muito grande, nem muito baixa. João, então você está me falando que existe um manejo de altura ideal para o capim? Com certeza. A Embrapa já estudou isso aí, e para cada espécie eu tenho um manejo diferenciado para que eu tenha maior saúde de raiz e maior saúde ruminal do próprio animal, maior palatabilidade, maior ganho de peso, tá? E você pode brincar com isso aí, ó. Você tem aí um marandu, um charaés, a altura de entrada de 30, sair de 15. O Tanzânia, entrar com 70, sair com 30, 50. O Mombasa, entrar com 80, sair com 30, 50 também. Que são alturas que eu vou ter saúde de raiz e também uma ótima aporte proteico para o nosso animal. Temos que procurar sempre a manejar o pasto nessas condições. Talvez lá no norte de Minas, onde eu estava, isso era impossível. A chuva lá era muito pouca. O pessoal tinha tanto medo da chuva que deixava capim lá de marandu com 2 metros. Mas na nossa região aqui, centro-oeste do Brasil, onde a chuva é boa, isso aqui não é complicado de fazer e depende para ter um bom resultado. Etapas de um bom plano para a gente fazer um bom manejo de capim. A primeira coisa que tem que fazer, gente, para você ter um bom capim na sua fazenda, é saber identificar, saber perguntar para o pasto o que está precisando. A minha área que eu quero fazer esse ano, ela tem que ser reformada, ela tem que ser recuperada ou tem que ser intensificada. Não adianta você recuperar pasto que tem que ser reformado.
Você vai gastar à toa. Pergunto a vocês, se está assim a sua fazenda, para que área que vocês iam? Para uma reforma ou para uma recuperação? Lembrando que reforma, gente, é quando eu faço tudo do zero, tá? Maquinário, semente, recuperação, talvez um calcário e um adubo, tá? Recuperação? Isso aqui seria uma reforma, porque isso aqui já não é a braquiária, tá? Isso aqui é grama patatais. Então, às vezes, na foto não ficou legal. Então, aqui eu tenho uma situação que eu não tenho forrageira de interesse do técnico, tá? Então, se eu colocar só um adubo aqui, isso não vai fechar. Então, aqui eu tenho que replantar, tenho que colocar maquinário na área e depois, sim, colocar o calcário se pedir e adubo também se for pedido. Sobre calcário em si, né? Interessa mais cálcio ou magnésio ou os dois? Ou depende da análise? Depende da sua análise. Geralmente pede mais magnésio do que cálcio. Geralmente, tá? Aí você tem calcário magnesiano e calcário calcítico. Então você tem que fazer análise de solo para calcário e para fósforo principalmente. Porque o tipo de calcário que nós vamos usar depende da análise sua que você fez. E a quantidade de fósforo que você vai usar também, se pedir, também vai via análise. Só nitrogênio que eu trabalho diferente, que eu vou ficar mais à frente. Mas calcário e fósforo sempre na análise de solo, tá? Pessoal, e essa área aqui, o que vocês acham? Reforma ou recuperação? Reforma? Aqui eu já vou para uma recuperação. Por quê? Isso aqui é braquiária. Então está toda formada. Ah, João, está muito fraco. Realmente está muito fraco. Mas um adubo aqui já faz essa área toda ficar de novo produtiva. Para você ter uma ideia, para ser mais fácil, gente, recuperação da área, você pode ter um passo fraco, mas se está toda formada, se não tem 1 metro de distância entre uma torcida e outra, você já pode recuperar. Você vai reformar, talvez, quando tiver mais de 1 metro de distância, que talvez com mais de 1 metro, 1 ou 2, o capim não dá conta de perfilhar e fechar, tá? Então, se aqui é uma área fraca, é fraca, mas um adubo aqui já dá conta tranquilamente. E a foto que eu mais gosto agora. E essa área aqui? É talvez a que mais tem dúvida, né? Reforma ou recuperação? Reforma por quê? Mas e a ideia que eu falei que talvez o que a gente tem que ver não é o cupim. Realmente o cupim é complicado, mas o que eu tenho que ver aqui é se o pasto está formado ou não. Isso aqui está tudo formado. Então o que eu tenho que fazer aqui? Quebrar o cupim. Talvez vai pedir um pouco de calcário, porque cupim é situação de acidez. Então, às vezes, com calcário aqui eu vou recuperar isso bastante. Eu tenho que tirar esse cupim. Mas se eu tirar o cupim e jogar um adubo, esse capim vai vir todo para cima. Tá, João? Tem muito cupim. Cupim é questão de acidez. Sempre nós temos que ver se o pasto está formado ou não. Tá? Você reformar uma área dessa, dá dó, porque ela está totalmente coberta. Né? Então, ela só tem que crescer um pouco mais. Tá joia? Então também é área de recuperação. Sei do que eu vou fazer na minha fazenda. Então já vi que é reforma ou recuperação. Agora eu vou partir para a análise do solo. E é muito importante que seja muito bem feita essa análise, porque o que vai tirar lá do laboratório para fazer essa análise do solo, do seu balde que você tirou, é só uma colherzinha que é menor do que uma colher de sobremesa. Então se você não tirar ela bem feita, já vai ter uma situação de perca para todo o seu sistema. Depois do calcário, lembrando, gente, que a área de reforma jogou o calcário e incorpora esse calcário. O calcário é uma situação que ele não desce a altas profundidades, tá? Ele tem cargas muito positivas, só carga muito negativa, vai pegar e vai chegar lá no máximo até 5 centímetros de altura, de profundidade, ou até 10. Então o calcário tem que ser incorporado na área de reforma. A área de recuperação, que você não vai plantar, jogar na superfície para não estragar a raiz do capim que já está lá. Acabou meu calcário, já fiz, já joguei. Eu vou pensar também na situação do calcário com adubo, tá? Muitos dos nossos clientes, gente, talvez compram o adubo e não compram o calcário. Isso é complicado. Olha que loucura. Em pH 4,5, em pH ácido, se você não fizer a calagem corretamente e jogar o adubo, você vai perder 71 sacos dos 100 sacos que você comprar. Se você for melhorando a acidez desse solo, se você jogar o calcário para depois jogar o adubo, então assim, com pH neutro, a sua perca de adubo é 0, tá? Então não adianta, se pedir o calcário, gente, não pode comprar um adubo e não jogar calcário, e eu vendo adubo. Mas entre o adubo e o calcário, se pedir calcário, faz o calcário. Senão você vai fazer o adubo e vai perder muita coisa. Área de recuperação, a gente não pode gradear, obviamente.
para se jogar de calcário sem ter a perda? João, o pessoal fala sempre de no máximo 2 toneladas por hectare, tá? João, coloco sempre 1,5 no máximo, porque calcário tem muita perda quando você não incorpora. Então, a área de recuperação, 1,5 agora. João, mas pediu 3. Faz 1,5 esse ano, talvez no ano que vem faz outro 1,5, tá? A ideia é essa. Colocar 3, 4, 5 e sem incorporar, você vai perder muita coisa. E aí vai ter que ter consciência, pedir 3, você colocar 1,5, não vai corrigir esse pH não, vai ter uma perda de adubo. Com certeza, com certeza, tá? O que você também pode fazer, se tiver tempo, é parcelar esse calcário. Colocar 1,5 agora, esperar um tempo para reagir. O que esse tempo para reagir? O pessoal fala só de tempo, né? Calcário é 3 meses para você reagir. É chuva. 100 milímetros de chuva, 80 para 100 milímetros de chuva, você já tem uma reação boa, tá? Então choveu 80, reagiu? Ok. Depois joga mais 1,5, se for o caso, tá? Aí depende muito da chuva. Montes Claros, por exemplo, onde eu morava, esquece, que não tem tempo para isso. Se você perder o tempo lá do calcário, que é outubro, acabou. Porque novembro, dezembro chove muito pouco, tá? Então não tem como. Aqui já tem uma etapa bacana. Beleza? Então, calcário é muito importante para fazer um bom procedimento no solo. A adubação vai estar sempre naquela lei do mínimo, né? Não adianta o seu fósforo estar baixo no seu solo e você adubar com o seu nitrogênio e querer que o seu pasto produza muito. Se o seu fósforo é o limitante, atende fósforo, tá? Se o seu micro é limitante, atende micro. Eu vou colocar só ureia, que ureia dá muito volume. Se você não tiver o alicerce da casa, que é fósforo, que faz raiz, não vai adiantar nada. Talvez no ano 1 você vai produzir bem, no ano 2 o pasto vai deitar todo. Beleza? A gente da empresa NutriSoia desenvolveu um adubo, tá? Que chama soia pasto. Tem o mais raiz, que é para reforma e para recuperação, e mais folha para manutenção de pastagem, que é ideal hoje para pastagem. Por quê? Nós temos 2 tipos de fósforo, tá? Que é o mais importante, que é um fósforo de ação rápida e um fósforo residual. João, e o MAP e o Super Simples são os mais usados. MAP e Super Simples são ótimos para cultura como milho, né? Como soja, que em 3 meses você vai lá e colhe. Porque são adubos que vai agir tudo na hora, tá? Pastagem, como é uma cultura que é perene, tem que ficar por 10, 15, 20 anos no solo, sempre tem que ter um fósforo na época da seca, quando o capim precisar de desenvolver. Então nós temos hoje esse diferencial, que é os 2 tipos de fósforo, ação rápida, para dar muita raiz na hora, e ação daqui a 2 anos, para o capim precisar ele ter no solo. E além dele, nós temos cálcio, enxofre e micro também. Aqui a grande diferença do Super Simples e do MAP, para esse adubo tem 2 fontes de fósforo, tá? Então vou pegar que você vai plantar o capim aqui agora. Em verde, as fontes solúveis, que são MAP e Super Simples. Em amarelo, uma fonte mais reativa, que dura mais tempo no solo. Por que usar os 2? Porque vai estar presente na hora que você plantou, então você vai ter raiz aqui na hora, para você desenvolver, para você criar a boca para a sua planta. E daqui a 2 anos, o fósforo do reativo também está dando resultado. Isso aqui é um gráfico bacana do Novaes, um grande professor lá de Viçosa, que eu sempre uso nas palestras. Para mim, assim, é o pulo do gato da adubação de pastagem. João, isso aqui é milho, beleza. Mas do pasto é a mesma coisa. Ele colocou o seguinte, aqui são vários vasinhos. Ele colocou a mesma quantidade de Super Simples em cada vasinho. Então, cada vasinho pegou cerca, né, de proporcionalidade, 3 toneladas por hectare de Super Simples. Então aqui colocou a mesma quantidade no mesmo dia. O que mudou de um vasinho para outro? Aqui ele colocou o Super Simples e plantou no dia 1. Então no mesmo dia, Super Simples e semente. Daqui ele colocou o Super Simples e plantou depois de 15 dias. Até colocar o Super Simples e plantar depois de 10 meses. Reparem que o crescimento da planta foi muito diferente. Quando teve uma maior, como é que eu vou falar, maior pegada do Super Simples com a semente, o milho cresceu mais. Quando eu coloquei o Super Simples, esse adubo ficou no solo por mais tempo, para depois eu plantar, cresceu menos. Por quê? Gente, MAP e Super Simples, como eles são adubos de reação rápida, entrou no solo,
a duração deles é 3, 4 meses. Depois desse tempo, está totalmente absorvido pelo solo e tem uma competição do adubo, do solo com a semente. Um compete com o outro. Quem vai pegar mais o super simples? E o solo tira vantagem, porque o solo tem carga negativa. Então, a carga faz prender. A planta já não tem. Então, se você colocar super simples no seu pasto hoje, ou o MAP no seu pasto hoje, e plantar depois de 3 meses, o que vai ter de adubo para o pasto é muito pouco. Tá? Aqui é uma situação que a gente teve um capim com super simples e o capim com soja pasto mais raiz. Olha como é que a ramificação, a raiz, é mais robusta, né? Porque eu tenho mais fósforo aqui por mais tempo. Aqui já tem mais absorção. Então ficou mais preso no solo e teve uma competição muito grande. João, como é que é o custo disso? Isso aqui é simples. Eu tenho um super simples, que é um 002100. Então ele é só fósforo, tá? Ele está hoje cerca de 2.171. Quando eu faço o ponto de fósforo, está custando R$103. O soja pasto mais raiz é 1,23/13. Por que barra 13? 23, gente, é fósforo total. Então eu tenho 23 de fósforo no meu adubo. 13 é fósforo que é liberado na hora para a planta, para dar raiz, para dar boca. Os 10 restantes vai ser nos próximos 2 anos disponibilizado lentamente para a planta. Tá bom? Além disso, ele tem cálcio mais micro, mais enxofre, tá? Então ele está 2.056, o ponto de fósforo está bem mais em conta. Então, assim, além de ser mais barato o saco, o preço por hectare é bem mais em conta também. Outra coisa, João, adubo seu é muito pobre em N, é muito pouco nitrogênio, só 1 ponto. Gente, a situação aqui de uma reforma, de uma recuperação, eu tenho que ter boca da planta, eu tenho que ter uma estrutura da casa. Então eu tenho que ter raiz, eu tenho que ter fósforo. Quem dá raiz é fósforo. Nessa situação, não adianta eu colocar nitrogênio, ureia, sulfato, você não tem aonde ser absorvido. Se eu encher de ureia numa situação que não tem nem raiz, eu vou ter muita perda. Então a hora de você colocar fósforo no solo, é para você fazer raiz, é na reforma e na recuperação. Ureia é para manutenção de capim, onde você já tem raiz formada, para você produzir capim. João, vamos lá. Só para terminar, tá, doutor Ivan? Pode perguntar. Em relação ao nitrogênio, vou colocar o soja pasto e tal, e depois de quanto tempo eu já posso entrar com nitrogênio que eu vou ter a resposta adequada? A gente fala o seguinte, vamos pegar que você vai plantar do zero, né? Então plantou hoje, numa reforma. Então vai plantar do zero, né? Não vai plantar. Não, você vai plantar. Reforma você planta do zero. Recuperação? Fantástico. Então assim, recuperação o seu solo está muito fraco. Vamos pegar que você tem um capim de 10 centímetros de altura. Colocou o soja pasto mais raiz. Quando esse capim chegar de 15, 20 centímetros de altura, você já pode colocar a ureia, porque você já tem uma situação que já tem raiz lá embaixo que dá para você recuperar. O que eu falo com o meu cliente? Geralmente, o mais raiz, ele entra na chuva 1. Então, choveu ali em outubro, é hora de você colocar ele. Então, na sua chuva 1 do ano, você já põe ele. Qual que é a época melhor para você colocar a ureia? No caso, mais folha. Quando tiver mais chuva, tá? Porque a resposta é muito melhor. Então, aqui está marcando que vai chover demais, aqui uma chuva boa em dezembro. Em dezembro você faz, tá? Beleza? Isso aqui é uma fazenda lá do norte de Minas, na minha terra que eu estava antigamente, que a gente fez um experimento e a gente plantou o soja pasto mais raiz. Chama Jocadinho, a fazenda. Era um pasto. Então, assim, a cliente nos contratou, nos chamou lá, porque tinha um pasto dela, que é perto do curral, que tinha 3 anos que ela reformava e não dava planta, não dava capim. Então, todo ano ela reformava. A cada ano tinha uma reforma. Então, ela tinha gasto demais. E é estranho que o solo dela era muito bom. É um solo bem argiloso com silt. Não era aquele solo de praia, não era aquele solo cascalhado. Não tinha por que não dar capim. Então, a gente... então tinha 3 anos que ela tinha reforma sempre, não dava nada, a área plana, tá? E uma textura muito boa. O que a gente fez? Análise do solo, lá pediu calcário, então a gente coloquei 2 mil quilos, coloquei de uma vez só, tá bom? Ali é o máximo que eu vou. E pediu muito fósforo, tinha 1,5 ppm de fósforo no solo. A Embrapa fala que um nível bom de solo é 15 ppm. Tá? Então, se está muito baixo. Tem estudos que com 10 ppm de fósforo tem muita resposta boa para o capim. Então, o que a gente faz para o cliente? Não tem como colocar o fósforo para 15
Vamos colocar o fósforo para 10 e no ano que vem a gente recupera se precisar. A gente põe mais, tá? Então aqui colocamos 300 kg por hectare de soja pasto mais raiz. Colocamos 12 kg por hectare de semente, no caso aqui o marandu, e a foto foi de outubro do ano passado. Essa aqui é a área dela depois de passar a máquina, depois de plantar e de revolver a semente, tá? Em novembro, um mês depois, o cliente me manda uma foto preocupado. João, tá demorando demais, cara. Tá na terra ainda. Enio, calma ainda. Ó, tem algumas plantas aqui que já estão nascendo, não choveu bem ainda, então isso vai dar certo, pode ficar tranquilo, tá tudo ok. Então isso aqui é um mês depois, alguns brotos pós-chuva. Em janeiro, olha como é que já estava o passo dele. Fantástico. João, mas tem 3 anos que a gente não faz, que a gente faz aqui e não dá certo. Eles não estavam colocando calcário de uma forma correta, eles não estavam colocando calcário para incorporar, não colocavam fósforo e uma semente de má qualidade. Então, assim, estava explicado por que não plantava. O solo está fantástico. É só eles terem bem cuidado. Ah, João, mas também é fácil você mostrar uma foto dessa aqui num passo desse, né? Num solo desse. Olha outra fazenda que a gente também fechou negócio no ano passado. Rio do Peixe, também no norte de Minas. Só de você olhar por cima a fazenda, por satélite, você já vê que é uma comunicação, né? Não tem nada na fazenda. Não tem uma planta, se for o caso, né? Isso aqui eu fiquei até assustado quando eu vi. A área bem degradada, altamente morrada, que em Minas Gerais é o que nós mais achamos, que a gente mais acha. E o pior, gente, muito cascalhado. Muito cascalhado. Vocês vão ver foto aqui, vocês não vão acreditar. Isso tem produção há mais de 30 anos. É o bisavô do Benjamin, que é o dono da fazenda, que tinha uma vaquinha lá na solta, né, na solta a gente fala no mato mesmo, e aí o pai dele não fez nada, e ele também não fez nada até o momento. Agora, esse João, eu quero fazer isso aqui virar, eu quero tirar um lucro disso por mês. O que eu faço? Vamos fazer virar então. Análise de solo, como sempre, 2,5, a gente indicou jogar 2, o cliente quis jogar 2,5, então jogou todo o calcário lá na área, de uma vez só, beleza? Aqui não dá para ver muito cascalho, mas essa área aqui é muito cascalhada e bem morrada. E jogou também 300 kg por hectare de soja pasto mais raiz. 12 kg de hectare de braquiária bisanta Paiaguás. Por que Paiaguás? Não sei se vocês já conhecem essa cultivar aqui. É um tipo de braquiária que é mais resistente à seca. Como lá é muito seco, então o Paiaguás fica mais verde por mais tempo. E lá em Montes Claros, por exemplo, chega mês de maio, o braquiária já está tudo seco. E o Paiaguás até julho ele aguenta bem verde ainda, tá? Então a gente indicou o Paiaguás para ele. A foto também de outubro de 2022. Olha o solo dele, gente. Olha o cascalho. Olha onde a gente foi se meter. Depois da chuva, começaram a vir alguns brotos. Você vê que o capim nasce no meio da pedra, tá? É loucura mesmo. O que foi mais difícil aqui? A chuva foi de água. O que é mais difícil aqui, gente? É o manuseio da área. Aqui realmente é um trator de esteira, tá? O gasto para reformar essa área com máquina foi muito grande, mas também não tem milagre. Ele tem uma fazenda muito ruim de solo, um solo muito novo ainda, e tem que arcar com isso, né? Realmente ele gastou muito mais do que a outra cliente, mas também deu muito certo. Então você vê o capim aqui nascendo entre a pedra. Qual que é a minha preocupação? Esse capim vai descer? A raiz vai firmar? Né? Porque no outro solo lá é tranquilo. A raiz vai criando poros, a água vai passando, a raiz vai descendo e ela firma bem. Uma situação dessa é complicado porque não tem onde descer, não tem espaço, né? Não tem solo formado, o solo é muito raso. Mas vamos ver. Um mês depois ele manda essa foto aqui, me deixou bem mais tranquilo. Você vê que está ainda umas áreas falhadas, né? Mas é a questão do solo dele. Mas um mês depois, fantástico, o capim está vindo bem. É a foto de janeiro. Ah, João, sujou demais, tem muita daninha. A situação do solo dele é bem complicada, 30 anos sem reformar, sem fazer uma reforma, 30 anos sem cobertura. Então a ideia é que ele faça em fevereiro, eu nem sei se ele fez, uma daninha, né, um herbicida, para matar as daninhas e ele ter uma situação boa. É um cliente que vai ter que ter mais atenção no manejo do que a outra cliente, com certeza. É um cliente que na época da seca, talvez vai ter que diminuir um pouquinho a lotação do que outra cliente, com certeza. Mas tem ou não tem como ter pecuária numa situação dessa? Tem com certeza, tá? O mais folha é uma adubo que tem. Já é, João, eu posso recuperar a pastagem, eu posso reformar a pastagem com mais folha? Não é o ideal. Por quê?
porque eu já tenho pouco fósforo, né? Eu tenho só 5. Então, aqui o meu foco já é o quê? Nitrogênio, tá? Ureia. Então eu tenho 35 de N, sendo que esse N é tudo ureia protegida. Então a questão da chuva eu já estou mais tranquilo. Eu tenho 5 de fósforo, porque fósforo eu sempre preciso, embora seja menos, mas eu sempre preciso de fósforo. Também tenho 5 de enxofre, e esse enxofre vai agir juntamente com a ureia para dar uma produtividade de capim. E lógico, eu não posso fugir também dos micro, que são muito importantes para a pastagem. João, quando fazer o mais folha? Na época de chuva, principalmente. Ah, João, mas é outubro? Não. Olha lá a previsão, quando vai chover mais, e você vai e aduba. Lembra que eu falei que a questão de calcário e fósforo, você tem que ver a análise de solo? É o que o solo pede? Como é que eu vejo a questão do mais folha? Questão de manutenção de pastagem. Eu tenho que ver pela minha lotação da minha fazenda. Tá? 50 kg de nitrogênio para aumentar 1 UA por hectare ano. Então assim, João, tem aqui na minha fazenda duas UA hoje, eu quero chegar até 3. 50 kg de nitrogênio, né? Ou 130 kg por hectare de soja pasto mais folha. Eu consigo. João, eu quero chegar até 4, eu posso? Pode. 100 kg de N, tá? Então, a cada UA por hectare que você quer aumentar na sua fazenda, 50 kg de nitrogênio por hectare ano. Então, a manutenção da pastagem já não tem nada a ver com a análise de solo. É mais por lotação e produção animal. Logicamente, eu vou ter que fazer uma análise de solo, porque eu tenho que ver o meu fósforo. Não adianta eu ter um adubo desse se meu fósforo está ruim. Tá? Mas eu já estou numa situação que você já corrigiu o fósforo e você vai fazer a parte agora de manutenção. O que acontece muito com a gente, pessoal? Raramente o cliente faz os 2 adubos no ano só, por causa de custo, né? Então é uma situação que é a seguinte, eu posso colocar o mais folha todo ano? Não é o recomendado. No ano 1 vai ser fantástico, no ano 2 vai cair o pasto, que não tem raiz, não tem estrutura. Então qual que é o ideal? Não consegue fazer os 2 em um ano só? Um ano fósforo, outro ano é ureia. Um ano fósforo, outro ano ureia. Você pode intercalar, tá? Para você fazer. Cara, minha meia todo ano vai seguir uma situação dessa aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui para explicar certinho. Lei do mínimo, né? Se você jogar metade do fósforo, talvez você já não vai estar atingindo o ideal e você vai ter um problema aqui de produtividade, porque o fósforo está baixo. Então, até 10 ppm de fósforo eu tenho que colocar. Isso é fato. Já é muita coisa. Não é. Geralmente, o seu fósforo da fazenda do Brasil tem de 1,5 a 2 ppm. Então, vamos colocar 1,5. Para chegar até 10, você tem que colocar 85 pontos de fósforo. Isso corresponde a 250 para 280 quilos por hectare do adubo nosso. Então não é muita coisa. Super simples vai virar 500 quilos por hectare. Entendeu? Então até 10 é possível chegar e é tranquilo. Tá? Então eu recomendo sempre fazer um só. Se vai fazer um só, faz um bem. Tá? Ou você pode fazer assim, essa área aqui da minha fazenda eu vou colocar fósforo. Eu vou fazer base, vou fazer raiz. Aqui eu já vou ter mais animal para aumentar a minha lotação. O ano que vem, tá? É o ideal. Gente, é isso. Eu não sei se eu estou com um tempo legal, mas qualquer coisa que precisar, estamos aqui, tá? WhatsApp, celular, e-mail, alguma dúvida aí, eu estou também à disposição para tirar, tá bom? Muito obrigado pela chance aí, tá? Obrigado, doutor. Valeu demais, viu? Obrigado. Bom.